Alô, Edu Pinheiro, um abraço para você e um grande abraço para os amigos do Apito Final no domingão à noite da Rádio Bandeirantes. A Ponte foi um fiasco, não é, Edu? Mostrando aí, para desespero do seu torcedor, que aquilo que aconteceu em Recife foi um ponto fora da curva. A normalidade é esse time medíocre, esse time entregue, esse time desorganizado, esse time com nervos em frangalhos que nós vimos hoje contra o Atlético Goianiense, o Dragão lá de Goiânia. O Atlético, com todo o calor que fez em Campinas hoje à tarde, nem transpirou para ganhar da Ponte. Fez 1-0 no primeiro tempo, baixou as linhas e a Ponte ficou tocando daqui para lá, de lá para cá. Alguns jogadores abaixo da crítica, né? O que o Arthur tá fazendo com essa camisa da Ponte, tecnicamente falando, é um desrespeito, né? Ele errou tudo que fez dentro da partida. Ele não estava posicionado no lance em que saiu a cabeçada do primeiro gol do Atlético no primeiro tempo, né? Mas não vou falar só do Arthur, eu vou falar do time como um todo. Uma zaga estabanada. O Tomás Caíque fazendo uma tirada de bola ali. Ele passou da linha da bola num cruzamento que veio da esquerda. Esse é o segundo gol, já há 50 minutos. Eu já chamava atenção para o fato de que o Luiz Felipe não tinha condições de jogar. E aí ninguém é trouxa. O Atlético passou a jogar tudo em cima dele nas raras vezes em que foi no segundo tempo. O Luiz Felipe estava com cãibra. E o Brigatti já tinha trocado 5 jogadores, já tinha feito 5 substituições. E aí a bola foi cruzada e passou, afundou demais o Tomás Caíque, passou da bola e aí tentou dar uma esporada, né? Deu de espora mesmo, tentou o calcanhar, uma coisa esquisita ali de Joanete, não sei o que ele quis fazer, a bola ficou ali, pererecando na entrada da área. Aí estavam no lance, mais adiantados e mais próximos da bola do que o jogador que fez o gol, que foi o Matheus Peixoto, que é bom jogador, jogou na Ponte. Estavam ali o Arthur, olha o Arthur de novo aí, ó. Não dá mais, né? Olha o Arthur de novo aí. E também o Lucas Natan, que é esse jogador que veio lá da Portuguesa, entrou, fez aquele gol importante contra a Chapecoense no primeiro tempo, primeiro turno, melhor dizendo, do campeonato, e depois não aconteceu mais absolutamente nada. E ele entrou, ele é um meia, né? Ele é um meia ponta de lança. Mas como ele entrou no lugar de um volante, também não entendi essa do Brigatti, ele entrou no lugar do Amaral. E aí ficou jogando aqui atrás, ali mais do lado esquerdo, mas com uma tiriça, com uma apatia, com uma preguiça impressionante. E ele vai para a bola para não chegar, eu estou falando no rebote, nessa tirada ali que deu o Tomás Caíque. Se mete entre ele, Lucas Natan e o Arthur, o cara que fez o gol, o Matheus Peixoto. Aí chuta de esquerda da entrada da área, para mim aceitou também o Kaique França, caiu atrasado para o lance. É o menos culpado, o jogo estava definido, mas a Ponte aceitou, se conformando com muita facilidade a derrota. O time não deu aquela pressão de quem joga em casa, tá perdendo, e empurra o adversário para trás, vai para cima, cria situação, adianta as linhas. Não, a Ponte ficou tocando ali, com aquela lentidão, né? Com aquela apatia conhecida, com aquela falta de vontade, com aquela falta de confiança, e não criou a rigor, fora um chute do Mailton, fora um chute bonito do Mailton, de fora da área, pegou forte, pegou justo, que o Ronaldo defendeu com dificuldade, a Ponte não criou mais absolutamente nada. Então, uma vitória tranquila. O Batista me perguntava a 35 minutos do segundo tempo: consegue pelo menos empatar a Ponte? Eu disse, olha, pelo que está jogando, não. No futebol tudo pode acontecer, pode num lance isolado, num lance pontual, um erro individual de um marcador, de um defensor da equipe do Atlético, um chute de fora da área, pode até acontecer, mas pelo que está jogando, não sinaliza de forma nenhuma que pode empatar o jogo. E realmente não chegou mais. Então a Ponte tocava, poder de penetração zero. Entrou o Pablo Diego, é o menos culpado. Muito tempo sem jogar, né? Muito tempo, desde o primeiro turno, no jogo contra o Sport, onde, aliás, ele fez o gol. Sem tempo de bola, sem velocidade, sem confiança, ficou ali esquecido do lado esquerdo, errou tudo. Aliás, ele recebe o apoio do Arthur, né, que também erra tudo, que erra os passes, que não conseguiu meter uma bola em profundidade. Então a Ponte, um festival de erros. Acho que o João Brigatti, nas alterações, fez tudo o que podia fazer. Tirou Amaral, pôs Lucas Natan, tirou Felipinho, pôs Samuel Andrade, que já estava amarelado,
o Felipinho, né? Poderia ser expulso. Tirou o Leonaldi, botou o Elvis, que não tem a menor condição de jogar futebol em alto rendimento. Não tem a menor condição o Elvis, ainda tomou cartão amarelo. Paulo Baia no lugar do Eliel, que também estava amarelado. Gé saiu, entrou o Pablo Diego, Gé amarelado também. Dá uma olhada. Thiago Oliveira, 1. Samuel Andrade, aliás, Felipinho, 2. Elvis, 3. Gé, 4. Eliel, 5. Pô, meio time da Ponte, fora o goleiro, exatamente 50% dos 10 de linha tomaram cartão amarelo, sendo que 3 dessas admoestações, dessas punições com amarelo, por reclamação. Então é um time que não joga e que não tem os nervos no lugar, que não tem nenhum controle emocional. É um time que sabe aquilo que o espera daqui para frente. E aí um jogo decisivo na próxima rodada contra o Ituano, a Ponte tem 3 jogadores suspensos. Essa é a verdade, esta é a realidade do atual time da Ponte. Felipinho está suspenso, Elvis está suspenso e Gé está suspenso. Nada a questionar, nem a arbitragem que costuma atrapalhar a Ponte, e atrapalhou muito lá em Recife, hoje prejudicou. Arbitragem normal, no gol muito discutido, o primeiro gol da equipe do Atlético Goianiense, o gol do Alex, a 16 do primeiro tempo de cabeça, linha para lá, linha para cá, mas um lance extremamente difícil até de ser interpretado, e o VAR tentou de todas as maneiras encontrar uma maneira de pilhar o jogador em impedimento, mas não deu. Eu acho que as linhas não mentem, e aí o gol foi validado. Fora isso, uma arbitragem normal contra um time totalmente desajustado, totalmente sem criatividade, totalmente desarrumado e sem poder de reação. A Ponte aceitou, se conformou com a derrota desde o primeiro tempo. Isso foi o que vimos dentro da partida. Um chute do Gé no primeiro tempo, um chute do Mailton no segundo tempo e mais nada. O Atlético não precisou se esforçar muito. Fez 1-0, puxou para trás e jogou no erro, e no finalzinho da partida, no erro da Ponte, na falta de interesse do senhor Lucas Natan, do senhor Arthur, e na bobagem, na engrossada, né, do Tomás Kaique, fez o segundo gol. Nem precisaria ter feito, que a Ponte não ia empatar, nem que jogasse até amanhã cedo. Uma grande decepção. A Ponte Preta voltou a ser a Ponte Preta da Série B 2023. Um time totalmente despersonalizado, um time totalmente sem nenhum nível de organização e sem nenhum poder de reação, e caminhando a passos gigantescos rumo à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Edu, só para dar uma ilustrada, pouquíssimos destaques, praticamente nenhum, mas dentro, obviamente, de até um critério que a gente tem aí, se eu tivesse que chamar de craque do jogo, ou de alguém que tenha sobressaído um pouquinho diante de um mar de mediocridade que foi o time da Ponte, eu votaria no Mailton, pela luta, por algumas jogadas interessantes, por chutes interessantes, enfim, Mailton, pequeno destaque, mas muito mais por ausência de uma outra opção do que propriamente também por ter sido brilhante ele. Mailton, para mim, absolutamente justo e dentro do esperado, o placar de vitória do Atlético Goianiense, 2-0 para a Ponte no estádio Moisés Lucarelli, com mais de 5.000 torcedores sofrendo uma barbaridade com esse time horroroso, e esse time sem poder de reação, e esse time medroso, que perdendo o jogo durante um longo tempo do segundo tempo, tomou o gol a 16 do primeiro e não mostra poder de reação, o que é extremamente preocupante e muito triste para o torcedor pontepretano, meu caríssimo